Olá, pessoal! Dando continuidade à apresentação de um pequeno extrato histórico do cristianismo, incluindo aspectos geográficos e também das manifestações mediúnicas de alguns santos ou doutores da Igreja. E esta é a parte 5. Vamos falar agora sobre os evangelhos. E gostaria de iniciar citando as chamadas anotações de Levi, que Emmanuel nos conta no livro Paulo e Estevão. Levi é a mesma pessoa que Mateus, São Mateus. Estas anotações se iniciaram após a partida de Jesus. Nesta época, se encontravam em Jerusalém Pedro, João, Tiago Menor, que Emmanuel cita que é irmão de Mateus. Essa informação nós não tínhamos citado anteriormente. E também estava lá Filipe. Eles podem ter contribuído para a fidelidade dessas mensagens das chamadas anotações de Levi. Importante citar que essas anotações de Levi, relativas às mensagens de Jesus, eram apresentadas por Simão Pedro a quem visitava o chamado Caminho. Caminho era a instituição de ajuda aos necessitados que era mantida pelos apóstolos, logo após a partida de Jesus. Vemos aqui, desde o início, a prática da caridade orientada por Jesus e que vamos ver em tantos outros atos dos santos que citaremos mais à frente. Emmanuel nos conta que Simão Pedro apresentou as anotações a Gesiel. Gesiel era o nome antigo de Estevão, antes de se tornar cristão. Isso se deu por volta do ano 34. E outro fato também que é registrado lá é que muitas cópias foram feitas. Essas cópias das anotações de Levi eram utilizadas nas instituições, nas igrejas na época. O casal Áquila e Priscila, por exemplo, que nós citamos anteriormente, apresentou a Saulo que já tinha uma cópia quando se encontraram. E esta cópia eles mesmos fizeram. Barnabé tinha sua própria cópia e Simão Pedro deu também uma cópia a Gamaliel, quando Gamaliel visitou o Caminho. E mais tarde Gamaliel, depois que se aposentou, entregou esta cópia a Saulo. E Saulo, por sua vez, a emprestava para copiarem em todos os lugares por onde passou. E também entregou uma cópia a Lucas, o evangelista. Desta forma, podemos observar que inúmeras cópias das anotações de Levi foram espalhadas pelo mundo. Há muitas hipóteses para as origens dos evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos são aqueles que têm conteúdos semelhantes. Essa palavra vem do grego, sim mais óptico, ver junto ou ver em conjunto. Uma das hipóteses muito aceita para justificar as similaridades existentes nos evangelhos é a denominada teoria das duas fontes. Nesta teoria, Marcos teria utilizado uma fonte possivelmente originária de Pedro, a qual serviria de subsídios para os relatos de Mateus e Lucas. A outra fonte desta hipótese, utilizada pelos dois evangelistas, foi chamada pelos pesquisadores alemães de fonte Q, inicial da palavra alemã Quelle, que significa fonte. Antes dessa hipótese, citada agora, Santo Agostinho já tinha elaborado a dele, que considerava que o Evangelho de Mateus foi escrito primeiro e foi a fonte para o Evangelho de Marcos, e estes dois foram as fontes para o Evangelho de Lucas. Considerando as informações históricas inéditas fornecidas por Emmanuel nesse livro Paulo e Estevão, podemos inferir que a fonte Q pode ser as anotações de Mateus. E assim Mateus seria a origem dos textos semelhantes dos chamados evangelhos sinóticos, conforme considerado por Santo Agostinho. Santo Agostinho fala que o evangelho de Marcos é resumo do evangelho de Mateus.
Essas informações, essas últimas informações, nós extraímos do texto Os Quatro Evangelhos, lá do Centro Espírita Ismael, texto de Sérgio Biagi, e ele se baseou na fonte de Oscar Battaglia, Introdução aos Evangelhos, um estudo histórico crítico, traduzido por Carlos da Costa Silva. Gostaria de registrar aqui outra informação. O Evangelho de Mateus foi escrito em hebraico, e os outros dois, de Marcos e Lucas, foram escritos em grego. E nessa hipótese, tanto Marcos quanto Lucas fizeram a tradução do hebraico para o grego, cada qual a seu tempo. Nesta questão de tempo, precisamos considerar a data de início das redações e não somente a edição final, onde Mateus possa ter sido o segundo. Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isso. As informações que temos de Emmanuel se referem ao início dos registros destes evangelhos. Apresentamos agora um quadro sobre uma hipótese dos evangelhos sinóticos, considerando essas informações que citamos anteriormente. Observem aqui que estão as anotações de Mateus. Os apóstolos que estavam com ele e que podem ter contribuído para a fidelidade dessas informações que recebemos. Estes seriam os versículos comuns aos três evangelhos. Nós citamos 5, porque aqui estão 4 e Mateus é o quinto. Simão Pedro, que as divulgava, Paulo de Tarso, que recebeu uma cópia de Gamaliel. Nesta hipótese, falando primeiro de Marcos, ele pode ter recebido as informações através do Evangelho de Mateus ou ainda diretamente de Simão Pedro, que tinha essas anotações de Mateus, de Levi. Com relação a Lucas, também temos duas possibilidades. Ele recebeu a cópia via Paulo de Tarso e também teve acesso ao Evangelho de Mateus para a tradução. Um registro muito interessante aqui que gostaríamos de fazer é que o Evangelho de Lucas tem, sem dúvida nenhuma, a participação dos relatos de Maria Santíssima e, eventualmente, de João Apóstolo, que estava em Éfeso junto com ela. A seguir, vamos falar de uma outra etapa nas redações dos evangelhos que se originou com Paulo. Em Corinto, durante a segunda viagem de Paulo, após já ter fundado inúmeras igrejas, Paulo se sentia incapaz de atender a todas as necessidades, a todas as demandas que chegavam a ele ao mesmo tempo. E ele pediu a Jesus e recebeu a seguinte mensagem: poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Doravante, Estevão permanecerá mais conchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos. Texto do livro Paulo Estevão. Nesta passagem, podemos observar o mecanismo mediúnico que seria utilizado por Paulo nas suas mensagens, registradas nas cartas. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses consta como o escrito mais velho do Novo Testamento. E foi lá escrito em Corinto por volta do ano 51, ou seja, 18 anos após a partida de Jesus. Temos conhecimento de 14 cartas de Paulo, mas é possível que ele tenha escrito outras tantas que não chegaram até nós. Emmanuel nos conta que no ano 52, Pedro, apóstolo, Simão Pedro, falou a Paulo com entusiasmo sobre as suas epístolas, que se espalhavam por todas as igrejas, lidas com avidez. Alegou Pedro a convicção de que aquelas cartas provinham de uma inspiração direta do Mestre Divino. E esta observação deixou Paulo de Tarso muito comovido. Precisamos lembrar que Paulo escrevia as cartas contando sempre com os amigos que estavam lhe acompanhando na viagem, meio que se fosse uma sessão mediúnica, onde esses companheiros contribuíam com suas vibrações para que Paulo recebesse a inspiração do Mestre Jesus
através de Estevão, para as palavras certas para transmitir a sua mensagem. Citamos no início da apresentação das cartas de Paulo que elas representaram uma outra etapa, pois o mecanismo delas pode ter inspirado Mateus e Marcos, através de Pedro, nas redações de alguns outros trechos dos seus evangelhos, e mais tarde para o Evangelho de João. Este último permanece único, pois se distingue significativamente dos demais em conteúdo, estilo e forma. O livro Estudos Aprofundados da Doutrina Espírita, da FEB, cita que os textos evangélicos sofreram ao longo dos tempos 3 grandes modificações. No texto original, escrito pelos evangelistas, depois durante a elaboração da Vulgata. Vulgata é o nome dado à tradução latina dos textos bíblicos, que é devida a São Jerônimo, no ano 420, e depois, por fim, na redação final, que é a que temos atualmente. Observamos pelos estudos de Kardec as diversas traduções, nem sempre com o mesmo sentido. O site Bíblia do Caminho, Estudos Espíritas, cita que estudos críticos e sérios demonstram que nos textos evangélicos há diferenças que evidenciam a influência pessoal do escritor, sem deixar de lado a inspiração divina. Vamos falar agora especificamente sobre o Evangelho segundo São Mateus, conhecido também como Levi. Teve contato direto com Jesus por ser um dos 12 apóstolos, mas segundo Emmanuel, se conservou na obscuridade enquanto Cristo estava na terra. Só depois da ascensão e descida do Espírito do cenáculo, ele entrou em ação, aproveitando os momentos de folga para escrever o seu Evangelho. Mateus escreveu o seu Evangelho para o público judeu. Seu Evangelho faz mais de 60 citações das profecias do Antigo Testamento que anunciavam o advento do Cristo para demonstrar que Jesus é o Cristo, o Messias, o Rei dos Reis. Para Mateus, Jesus é o cumprimento de todas as profecias. Alguns eventos são encontrados somente no Evangelho de Mateus. O sonho de José, a visita dos magos, a fuga para o Egito, a matança de Herodes, o arrependimento de Judas, o sonho da mulher de Pilatos, outros aparecimentos do Cristo, o suborno dos soldados e a grande comissão. Desta forma, esses trechos foram escritos por Mateus depois daquelas primeiras anotações. Vamos falar agora sobre o Evangelho de São Marcos, também conhecido como João Marcos, o evangelista. A principal fonte do Evangelho de Marcos foi Pedro, apóstolo, do qual foi considerado como discípulo, servindo de intérprete e de secretário, inclusive em Roma, até a partida de Pedro em 67. Pedro o chamava de filho. Emmanuel nos conta uma passagem de Paulo em conversa com Barnabé, em que se encontrava também presente Marcos. Paulo disse a eles: será mesmo justo que também façamos anotações do que sabemos de Jesus e de sua divina exemplificação. Outros discípulos, por exemplo, poderiam escrever o que viram e ouviram, pois, com a prática, vão reconhecendo que Levi, que é Mateus, não anotou mais amplamente o que se sabe do Mestre, referindo-se àquelas anotações de Levi. Há situações e fatos que não foram por ele registrados, continua Paulo. Não conviria também que Pedro e João anotassem suas observações mais íntimas? Não hesito em afirmar que os prósteros hão de rebuscar muitas vezes a tarefa que nos foi confiada. E tem sido isso o que vem acontecendo
o homem buscando de todas as formas encontrar essas mensagens de Jesus, as cópias fiéis. Desta forma, Marcos cumpriu uma brilhante missão escrevendo o Evangelho. O Evangelho escrito por Marcos é destinado aos cristãos romanos, particularmente para os gentios. Ele foca mais os feitos de Jesus que efetivamente os seus ensinos. Para Marcos, Jesus é o servo sofredor de Deus. Ele omite os longos sermões encontrados nos outros evangelhos. Marcos também dá um grande destaque à humanidade de Jesus, enfatizando as suas emoções. Passado muito tempo, Paulo, já em Roma, preso, enquanto escrevia sua última carta, roga para que vá à sede do império a fim de auxiliá-lo no serviço apostólico, o que demonstra que pode ter ocorrido alguma participação de Paulo no Evangelho de Marcos. Nesse tempo todo, Marcos permaneceu ao lado de Barnabé e de Pedro, como citamos. Pelas epístolas de Paulo, vê-se que Marcos foi um grande. Falamos agora do Evangelho segundo São Lucas. Lucas é o autor do terceiro evangelho. Ele era o único não-judeu dentre os evangelistas, pois nasceu em Antioquia. Ainda muito jovem, se interessou em aprender algo de novo e assim encontrou as mensagens de Jesus. Como citamos anteriormente, Jesus, através das mensagens de Estevão e Abigail, colocaram Paulo e Lucas lado a lado para o cumprimento da missão de Lucas de ser o fiel companheiro de Paulo de Tarso. Foram aquelas coincidências que nós citamos de mudança de destino para que eles se encontrassem. Ele não conheceu Jesus pessoalmente, e foi de Lucas a sugestão de chamar os seguidores da doutrina de Jesus como cristãos e a doutrina de cristianismo, e esses termos foram logo aprovados. Emmanuel nos conta que quando Paulo estava preso em Cesareia por volta do ano 59, o ex-doutor de Jerusalém chamou a atenção de Lucas para o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria Santíssima, que nós citamos anteriormente durante aquela visita a Éfeso, incumbindo-o desse trabalho, que reputava de capital importância para os adeptos do cristianismo. O médico amigo satisfez-lhe integralmente o desejo, legando à posteridade o precioso relato da vida do Mestre, rico de luzes e esperanças divinas. O espírito dinâmico do apóstolo da gentilidade encareceu também a Lucas sobre a necessidade de um trabalho que fixasse as atividades apostólicas logo após a partida do Cristo, para que o mundo conhecesse as gloriosas revelações de Pentecostes, e assim se originou o magnífico relatório de Lucas, que é o Atos dos Apóstolos, que, como Cair Barchutel cita, é tido como uma continuação do Evangelho de Lucas. O estilo de Lucas é de um autor letrado, e o evangelho dele foi escrito em grego. Escreveu como um historiador, apresentando detalhes que ajudam a identificar o contexto histórico dos acontecimentos narrados, acontecimentos estes que foram obtidos de pessoas que haviam testemunhado os fatos. O evangelho de Lucas é tido como o evangelho da intimidade do Cristo. Algumas das passagens do ministério de Jesus aparecem apenas nesse evangelho. Os eventos que precederam o nascimento de João Batista, as cenas da infância de Jesus, a prisão de João Batista, a rejeição de Jesus pelo povo de Nazaré, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a mulher que unge os pés de Jesus, as mulheres que ministram com o Cristo, Maria Madalena, Joana de Cusa e Susana, Jesus na casa de Zaqueu, o julgamento de Jesus por Herodes e ainda as parábolas como a do bom samaritano, do mordomo infiel e do filho pródigo.
só constam no Evangelho de Lucas. Mais do que os outros evangelhos, Lucas se concentra no papel importante que as mulheres exerceram no ministério de Jesus, tais como Maria Madalena, Marta e Maria de Betânia. E abaixo no slide vemos as fontes, entendendo a estrutura do Novo Testamento, o Evangelho de São Lucas, por José Márcio de Almeida, lá no jornal Correio Fraterno número 77, e também o site Wikipédia, Evangelho segundo Lucas. E por fim, vamos falar do Evangelho segundo São João. João foi um apóstolo de Jesus, ou seja, teve contato pessoal com o Mestre. João escreveu o seu Evangelho em idade bem avançada. Pelo menos a conclusão dele ocorreu entre os anos 90 e 100. O Evangelho de João é o mais espiritualizado, portanto mais próximo da essência dos ensinamentos de Jesus. Foi escrito também em grego. Cair Bachutel cita que João Evangelista foi um grande apóstolo, que soube definir na verdade o cristianismo. O grande evangelista foi para o espiritismo o que Joel e demais profetas foram para o cristianismo. No seu evangelho, ele transcreve textualmente a promessa de Jesus sobre a manifestação dos Espíritos. Além deste evangelho, João escreveu também as epístolas 1, 2 e 3 e o livro do Apocalipse. O evangelho de João nos fornece um significativo material não registrado nos demais evangelhos e que contribui para uma melhor compreensão destes. Neste ponto, encerramos esta quinta parte desse pequeno extrato histórico do cristianismo. Obrigado pela sua atenção. Fiquem em paz.